Boa noite, Pode. irmãos. Hoje é domingo, hoje é dia 17. Nós estamos aqui novamente para falar sobre Jesus. O nosso site é o www.igrejadenterlagos.com.br. Se você quiser nos visitar, lá tem os vídeos que nós temos falado nas terças, nos domingos e quinta-feira. Se você quiser participar, também tem um botão ao vivo. Se você quiser fazer perguntas, você também pode fazer. Nós temos também Instagram, Facebook, temos também o nosso canal no YouTube, Igreja do Interlagos. Amém? Nos acompanhe, se você gostar do culto, passe para as outras pessoas. Espero que você se sinta abençoado com esse culto. Eu vou pedir para o pastor Hélio fazer uma oração para a gente dar início ao nosso culto, amém? Pastor Hélio? Ela está falando para esperar. Está sem microfone o pastor Hélio. Pastor, abre o microfone. Não dá para abrir. Eu acho que ele não pode. É melhor o pastor Valdo fazer, né, irmã? Ah, tá. Então, pastor Valdo, por favor, faça a oração de início do culto. Amém. Vamos então orar, né? A oração, irmãos, ela é fundamental, porque a palavra que vai vir agora não é uma palavra comum, né? Não é uma palavra persuasiva de conhecimento humano, né? Mas é uma palavra que procede de Deus, que Jesus Cristo coloca como sendo um alimento para as nossas almas. Então, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor por esse momento tão maravilhoso, onde nós colocamos agora na tua presença a tua serva, a irmã Eliette, que ela seja uma boca de Deus agora neste momento. Que o teu Santo Espírito tenha toda a liberdade de usá-la para que nós possamos saciar, sairmos daqui radiantes de alegria, de conhecimento e a paz que procede do teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, hoje a gente vai falar uma palavra que há algum tempo eu já estou pensando nessa palavra e espero poder transmitir para os irmãos, porque essa palavra aborda muito do nosso comportamento, né? O nosso comportamento enquanto cristão, né? E o quanto esse comportamento é natural nosso, e o quanto esse comportamento seria meio, vamos dizer, forçado. Ah, eu tenho que ser bonzinho porque eu sou cristão. Então, eu vou me forçar a eu ser bonzinho, porque senão eu não vou para o céu. É mais ou menos isso, assim, a moral da história, né? E, irmãos, o que eu assim, gostaria, assim, de refletir com os irmãos é o quanto as pessoas veem Cristo em nós, né? O quanto isso é natural para nós. Né? A gente sabe que assim, um dos maiores, acho que, atributos de Deus, né, de Jesus Cristo, é o amor, né? Logicamente, Deus ele tem a presciência, a onipotência,
é a onipresença, ele é bom, ele tem fé, ele nos dá fé, ele cuida de nós. Então, Deus tem muitos atributos, né? Mas o principal, eu acho que é o amor, né? Porque se não fosse o amor, Jesus não ia se sacrificar por nós e não ia existir evangelho, né? E então, quando eu me digo cristã, eu acho que os outros têm que ver um pouco dos atributos de Deus em mim, principalmente o atributo do amor, né? Então, na Bíblia também fala da árvore, né? Que você conhece a árvore pelos frutos. O que são os frutos, irmãos? Os frutos é a parte perceptível da árvore, né? Então, eu vejo uma árvore, eu sei que o fruto é comestível, aí eu vou comer o fruto. É a percepção que eu tenho da árvore, é o seu fruto. É a mesma coisa, a percepção que as pessoas têm de mim é o fruto que eu dou como pessoa, né? Porque os homens e as mulheres que me rodeiam, eles não conseguem entrar na minha mente. Eles só conseguem me conhecer conforme o fruto que eu dou, né? Então, é mais ou menos isso que eu quero falar com vocês hoje, que eu acho que é um assunto muito importante, né, para a nossa reflexão, né? Porque o conhecimento, eu dividi aqui em 5 partes, irmãos, para ser um pouco mais didática, assim, em termos dessa reflexão que vamos fazer. O primeiro aspecto é como eu me conheço, tá? O que eu acho de mim, né? Tem até um versículo que fala, né, examine-se o homem a si mesmo, né, aquele versículo da Santa Ceia. Como eu me conheço? Qual o nível de exigência ou o nível de cobrança que eu posso fazer de mim ou não? Né? Como eu me conheço? Segunda coisa, irmãos, importante, como eu sou conhecido por Deus. Quando Deus olha para mim, o que ele vê em mim? Nem sempre coincide com o primeiro tópico, irmãos. Porque às vezes a pessoa se tem em alta conta e Deus não tem ela em alta conta. Tá? Então, vamos refletir quanto a isso. Terceiro aspecto, como eu sou conhecido pelos anjos e pelos demônios? Porque os anjos e os demônios, irmãos, eles estão nos ares, eles estão nos observando também. Como eu sou conhecido por eles? Né? Porque eles estão atentando para o que nós estamos fazendo. Quarto aspecto do conhecimento. Como eu sou conhecido pelos irmãos da igreja? Né? Isso aí é uma coisa assim bem interessante, né? Porque tem muitas histórias de pessoas que falam que a pessoa é um na igreja e é outro em casa, né? Então, eu quero que vocês reflitam também nisso. E o quinto aspecto do conhecimento, irmãos, como eu sou conhecido com as pessoas que estão fora da igreja, não com os irmãozinhos, com as pessoas do trabalho, os parentes, os vizinhos, como eu sou conhecido. Então, vocês veem que são 5 níveis de conhecimento. Como eu me conheço, como eu sou conhecido por Deus, que é o que conhece melhor, né? Como eu realmente sou. Como eu sou conhecido pelos anjos e pelas hostes espirituais que estão aí nos ares, que eu chamo de demônios. Como eu sou conhecido pelos irmãozinhos da igreja. E como eu sou conhecido pelos que estão fora da igreja. Tá? Então, esses 5 níveis de conhecimento que eu quero que vocês reflitam muito. Porque não é igual. A Bíblia mesmo fala, tá?
como eu disse, irmãos, o primeiro aspecto que diferencia o atributo de Deus é o amor, né? Então, o amor, irmãos, é uma coisa muito séria. Inclusive, em João 13, eu não sei se o pastor vai conseguir passar, João 13, 34, e os mandamentos dados por Moisés não passaram para nós porque a lei foi anulada na cruz. A cédula que era contra nós foi rasgada. Aquela lei era pesada, ninguém conseguia cumprir aquela lei. Então, Jesus nos deu um único mandamento. Está em João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos ameis a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Tá. Então, irmãos, por enquanto é só esse versículo que eu quero aqui de João 13, 34. Esse versículo, ele resume todo o mandamento de Deus, porque quem ama cumpre a lei, porque quem ama não vai trair, quem ama não vai matar, quem ama vai obedecer pai e mãe, vai respeitar pai e mãe, né? Quem ama não vai adulterar. Então, o amor, ele é suficiente para você estar até acima da lei de Moisés. Então, Jesus mandou um novo mandamento. Ele nos deu esse novo mandamento, certo? E esse amor, irmãos, é vamos dizer assim, é um atributo que Deus nos dá, que vem espiritualmente. Mas a gente tem que cultivar todos os dons espirituais, eles têm que ser cultivados, eles têm que ser buscados, né? Eu tenho que me encher do Espírito Santo, porque se eu não estiver cheio do Espírito Santo, eu não vou ter os dons do Espírito Santo, né? O amor é um dom espiritual, mas eu tenho que buscar Deus, eu tenho que buscar o amor de Deus, eu tenho que me exercitar no amor, né? Agora eu quero que o pastor abra em 1 Coríntios 13, 12. 1 Coríntios 13, 12, fala assim: haverá um dia que eu conhecerei como eu sou conhecido. E isso às vezes é difícil, irmãos. Eu conhecer como eu sou conhecido. Então, 1 Coríntios 13, 12, fala assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior desses é o amor. Então, irmãos, esse versículo é tão interessante, porque está dizendo, olha, eu estou buscando o amor, mas nada é completo em mim. Se eu fosse completo, se eu fosse um ser completo, eu já ia virar anjo direto, não ia ter defeito nenhum, né? Mas aqui está dizendo, vemos por espelho, em enigma, e então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, eu não conheço o todo. O todo, talvez eu conheça o dia que eu morrer, que eu vou ver o outro lado espiritual que acontece, né? E aqui está dizendo, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, eu só vou saber como eu sou conhecido depois de muita intimidade com Deus, né? Porque agora a gente vê em parte, irmãos, é isso que eu falei. Se eu vejo em parte, eu não vejo de um modo perfeito, porque eu não tenho ainda o amor perfeito. Seria muita jactância falar isso, muito orgulho próprio e muito engano, né? A gente está todo mundo ralando e buscando, né? Então, irmãos, o amor de Deus veio nos mostrar muitas características
que nós temos que ser pessoas muito ligadas com Deus para que nós possamos mostrar os atributos que Jesus veio nos mostrar, né? Nós sermos bondosos, nós sermos pacientes, né? Porque às vezes a pessoa é muito cristã e não tem um pingo de paciência com os outros, né? Então a gente pensa assim, o quanto que ela é cristã ou o quanto ela está se fazendo, né, de cristã. Então, irmãos, essa bondade que vem do amor, que é decorrente de um dom espiritual, não é nosso, vem de Deus esse dom espiritual. Mas é isso que eu falei para vocês, temos que buscar, porque se eu buscar esse dom do amor, eu não vou sofrer, eu não vou ser artificial, eu não vou ficar me forçando eu ser bondoso. É uma coisa que vai vir natural. Vocês entendem? Né? Falar, não, olha, como eu quero entrar no céu, eu vou ser bem bondosa, e vou ajudar a velhinha a atravessar a rua, vou ajudar a minha vizinha, que ela tem problema tem problema, sei lá, econômico, ou tem problema de depressão, ou tem outro problema, eu vou lá orar com ela, eu vou ajudar ela. Vocês entendem, irmãos? Isso aí é um amor interesseiro. Não é um amor bondoso, né? Quando em 1 Coríntios fala, né, lá da ceia, né, 11:28, fala assim, examine-se o homem. Se o homem tem que examinar, é que ele tem que ver se tem algumas coisas que ele vai ter que fazer. E uma das coisas importantes, irmãos, é buscar o dom espiritual do amor de Deus. Porque pelos nossos atos, as pessoas vão ver quem nós somos. E nós podemos ser uma carta aberta de Cristo, né? Nós podemos, com os nossos atos, levar pessoas a Deus. Porque às vezes a pessoa é muito boazinha na igreja e em casa, ou para vizinho, ou no trabalho, ela não é nada daquilo, é o oposto, né? Então, nós temos que cultivar isso, irmãos, para a gente ser pessoas cristãs o tempo todo, e não só em algumas situações, né? Ou então pisa no nosso calo, faz alguma coisa que não está na nossa vontade, a gente fecha a cara, xinga todo mundo, fica mal-humorado. Mas cadê a bondade? Né? Cadê a mansidão? Cadê a temperança? Né? Então, irmãos, quando eu faço para os outros, eu estou mostrando fruto dessa árvore que eu sou. Né? Então, se eu tenho ódio no meu coração, se eu tenho impaciência no meu coração, eu não estou refletindo o amor de Deus, porque de uma fonte não pode brotar água doce e água amarga, né? Ou de uma fruta, ou de uma árvore, não pode ter pepino e depois no outro galho ter maçã, né? Os frutos têm que ser mais ou menos homogêneos, né? Então, irmãos, temos que buscar o amor, porque é por causa do amor que a gente vai começar a modificar os nossos atos, né? A ser os nossos atos a serem naturais, né? E não eu estar fazendo alguma coisa por interesse, né? Por exemplo, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em Lucas 10:30, que tem um bom exemplo de uma pessoa, a gente vai ver 3 exemplos, tá, irmãos, de pessoas que fazem naturalmente as coisas com amor, e por causa do amor. Essa é a história do bom samaritano, né? Os outros viam a bondade dele, né? Ele não fazia aquilo eu vou ajudar essa pessoa aqui porque eu quero ganhar o reino de Deus. Não, ele não forçava, irmãos, né? A bondade dele era reflexo daquilo que tinha dentro dele. É isso que a gente tem que buscar, uma transformação interna, tá? Ele não precisou forçar, atuar, ser artificial, né? Ser um ator, né? Atuar, né? Como um ator, né? Ele era bom, né? Então, Lucas 10:30 fala assim,
E respondendo Jesus disse: desce um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. Olha, ainda fala que o cara é sacerdote, quer dizer, o cara é um assíduo frequentador de igreja. De igual modo, também, um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo, quer dizer, fez que não viu, né? Não, eu não estou vendo, eu estou meio atrasado. Verso 39, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, pôs em cima do cavalo dele, né? Ele fez curativos, que antigamente não tinha muita coisa para fazer curativo, ele colocou azeite, colocou vinho para fazer o curativo, né? Colocou em cima do cavalo, levou a uma estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e, dando-os ao hospedeiro, disse: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Então, irmãos, eu acho que na Bíblia é um dos exemplos mais tocantes que a gente tem, é essa parábola do bom samaritano. A gente vê que os religiosos, né, o sacerdote levita, se desviaram do caminho. Ele não, ele mostrou o amor que tinha dentro dele, né? E esse amor, ele não tinha dificuldades em externar, né? Porque era um amor que já estava, vamos dizer assim, gravado dentro dele. Era um amor que já estava dentro dele, não era uma coisa que vinha de fora, dele pensar, não, eu vou ter que ser igual os outros, não, eu vou ser diferente, eu vou fazer alguma coisa diferente. Não, brotava, irmãos. Eu acho que isso que a gente tem que perseguir, sabe? Esse amor. Então, aquele samaritano, ele ficou conhecido, né, por aquela bondade. Então, essa bondade ele usou, não foi com o filho dele, não foi com o amigo dele, foi com o desconhecido, irmãos. Olha, vocês veem o nível de bondade dele, né? E aí eu fico pensando, né, irmãos, como eu e você somos conhecidos por nossos vizinhos. Lembra da história lá de cima? Eu não quero saber como você é conhecido na igreja, como você é conhecido pelos seus vizinhos, como você é conhecido pelos familiares, como você é conhecido pelos seus companheiros de trabalho, né? Como você é conhecido por Deus ou pelos anjos que estão aí nos ares, irmãos. Como você é conhecido pelos outros, né? Hoje é um dia, irmãos, de reflexão, tá? Hoje é um dia de perguntas. Eu vou dar um outro exemplo para os irmãos de uma pessoa que teve o nome deixado na Bíblia porque ela era boa. Ela era boa sem ser forçado, sem ser puro interesse. Isso está em Atos 10, irmãos. Atos 10 conta a história de um homem chamado Cornélio. Atos 10, 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana. Olha o verso 2, irmãos. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Irmãos, esse homem, ele nem era considerado digno por Pedro de entrar na casa dele. Pedro só entrou na casa dele porque Pedro teve aquela visão do lençol que ele viu quadrúpedes, répteis, aves, né? E Deus falou, Pedro, mata e come. E ele falou assim, Senhor, mas eu vou comer coisa imunda? Aí Deus falou, não faça imundo o que eu considero limpo, né? Verso 3.
Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, irmãos, ele não fez aquilo para que Deus visse. Ele fez isso porque ele era bom, porque ele orava a Deus, porque era natural. Irmãos, isso que a gente tem que perseguir, tá? Porque Cornélio, ele era conhecido pela sua bondade. Como você é conhecido? Como eu sou conhecida? Né? Então, irmãos, eu vou dar um terceiro exemplo para os irmãos, tá? Está em Atos 22, esse exemplo. Esse outro exemplo, irmãos, é de um homem chamado Ananias, tá? Ele também era conhecido por todos, irmãos, ele dava frutos, vocês entendem? Ele não guardava para ele a bondade dele. Bondade é uma coisa de relacionamento, amor é uma coisa de relacionamento, não é sentimento. Amor é ação, né? Porque é sentimento, só a paixão de adolescente que é sentimento. Quando você fica adulto, o amor é uma ação e não uma coisa que é guardada dentro de você. Então, quando Saulo, que virou Paulo, né, caiu do cavalo, Deus mandou ele procurar um tal de Ananias, né? Não é aquele Ananias Safira, é um outro Ananias. Atos 22, 10. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te, vai a Damasco, e ali se dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, aqui é Saulo falando, que virou Paulo, né? Fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho com todos os judeus que ali moravam. Irmãos, ele era piedoso e ele tinha um bom testemunho com as pessoas que moravam perto dele. Entenderam? Por que, que a fama dele correu e por que, que Deus resolveu usar esse homem? Ah, então Deus vai usar por causa das obras? Não, irmãos, Deus não vai usar por causa das obras. Mas a pessoa ela está dando fruto, os outros estão vendo o fruto dela. Então, nada mais lógico que Deus usar uma pessoa que já está dando fruto, né? Verso 13, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. Tá? Então, aquele Ananias, ele curou Saulo, né? Que foi uma coisa assim que ele foi usado por Deus, né? Para curar o apóstolo Paulo. Olha o que acontece. Irmãos, vocês veem que aqui, olha, ele dava testemunho. Qual o seu testemunho? Como você é conhecido pelos outros que te rodeiam, né? Então, Cornélio foi um homem justo, ele foi conhecido por isso, ele foi usado por Deus por isso. Pedro foi lá na casa dele, né? Então, só voltando aqui na história de Cornélio, irmãos, para completar, está em Atos 10, né? Só que agora vamos pular para o verso 22. Tá? Só ler mais 3 versículos, só para a gente terminar a história do Cornélio, que é aquele do Pedro, que Pedro foi lá. Então, Atos 10, 22. Isso. E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse. Eles estão falando com Pedro, tá? Os empregados de Cornélio foram lá falar com o Pedro e falou: olha, Cornélio, o centurião, que é homem justo e tem bom testemunho, tá? Olha a importância, irmãos, do testemunho, esse conhecimento. Esse testemunho é muito mais importante
do que aquele outro testemunho de alguma, vamos dizer assim, de alguma coisa boa que aconteceu. Eu tinha uma ação na justiça e o juiz me deu ganho de causa para mim. Isso aí também é um testemunho. Não vou desmerecer esse testemunho, irmãos, mas o testemunho do amor, por exemplo, de Cornélio, é um testemunho muito maior, que aqui no verso 22 fala, tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. São pequenas coisas que a pessoa vai fazer, porque ela vai estar externando o amor de Deus, né? Deus está usando aquela pessoa para passar o seu amor. Foi avisado por um santo anjo, verso 22, né, o finalzinho, para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Quer dizer, ele estava convidando Pedro para ir lá. Verso 23. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles. E foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidados os seus parentes e amigos mais íntimos. Irmão, se você quiser ver uma história bonita, lê Atos 10, porque depois você vai ver que Pedro fica cheio de dedos, cheio de reticências, porque Cornélio não era judeu e ele estava pregando o evangelho para Cornélio, né? E ele estava pregando, e eles foram todos cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. Aí foi que Pedro falou, né? Como é que eu posso rejeitar o batismo de água se eles já receberam o batismo com o Espírito Santo? Né? Que acho que foi assim, uma experiência muito grande para Pedro também, né, irmãos? Então, a gente vê, irmãos, que é muito importante como eu sou conhecido pelos que me rodeiam, né? Paulo, depois que ele começou a pregar, ele era muito conhecido, porque ele fazia muitos milagres. Paulo foi um dos apóstolos, eu acredito, irmãos, que Paulo foi o maior apóstolo que teve na Bíblia, o apóstolo Paulo, né? Então, ele repreendia demônios, ele curava os enfermos, né? Inclusive em Atos 19, 11, fala também, se o pastor quiser abrir, fala justamente sobre Paulo, né? Sobre as maravilhas que Jesus Cristo fazia pelas mãos de Paulo. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, irmãos, a gente vê que isso é uma coisa assim tão importante, que os demônios se submetiam ao poder de Jesus Cristo, que vinha pela vida de Paulo. E muitas pessoas viam aquilo e pensavam, nossa, mas que coisa interessante. Mas por que Paulo tinha esse poder de Cristo nas mãos dele, irmãos? Porque Paulo tinha intimidade com Cristo. Paulo, ele era conhecido por Cristo. Paulo, os demônios viam que Paulo tinha uma vida reta diante de Deus, que Paulo tinha o coração dele voltado para Cristo. Só que tinha algumas pessoas, irmãos, que pensaram, nossa, isso é muito interessante, acho que eu vou fazer isso também. Aí só falar em nome de Jesus, os demônios saem, né? Então, eu queria que o pastor abrisse de novo em Atos, que aqui a gente acabou de ler Atos 12, que falava que até os lenços e aventais de Paulo espantavam os espíritos malignos, né? Agora vamos continuar, irmãos, para vocês verem que interessante ser conhecido também pelos demônios. Atos 19, 13. E alguns dos exorcistas
judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Quer dizer, eles não tinham intimidade com Cristo. Aí o que aconteceu? E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. O principal dos sacerdotes tinha 7 filhos, e os filhos começaram a ficar com inveja de Paulo, né? Aí, verso 15. Respondendo, porém, o espírito maligno: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Está vendo? O espírito maligno conhece Jesus e também conhece Paulo. Então, nós somos também conhecidos pelos demônios. Os demônios estão nos observando. Verso 16. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Deixa eu ler de novo o que o pastor colocou, né? Então, os demônios não reconheceram, não conheceram. E saltando neles, verso 16, 19 e 16, saltando neles o homem que tinha um espírito maligno e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então, irmãos, nós temos que ser conhecidos diante de Deus, como cristãos, conhecidos diante dos homens, como cristãos, conhecidos até diante dos demônios, porque esses seres espirituais e os seres humanos, eles são as nossas testemunhas. Os seres humanos podem ser que venham a crer em Deus por causa desse nosso testemunho. E os seres espirituais, vendo como nós nos portamos diante de Deus, eles sabem que eles têm que se submeter, né? Eu não estou dizendo, irmãos, que você só vai expulsar demônios se você for servir sopinha lá debaixo do viaduto. Não é isso, tá? É a gente ter intimidade com Cristo, e se você tiver intimidade com Cristo tal que você tenha o mandamento do amor dentro de você, essas coisas ficam mais simples de ser feitas, porque vão ser feitas com naturalidade, né? Então, irmãos, essa nuvem de testemunha nos rodeia, essa nuvem de testemunha de anjos, de homens, nos rodeiam e nos analisam, tá? Eles estão vendo como estamos agindo. Então, dessa maneira, verdadeiramente, nós vamos poder ser reconhecidos como cristãos, né? Principalmente pelos homens. Porque, às vezes, a pessoa é cristã, vai na igreja há muitos anos e ela é extremamente encrenqueira. Acho que vocês entendem, né? Não leva desaforo para casa, é encrenqueiro, não consegue ceder, sempre tem que estar ganhando naquela situação, sempre tem que ter razão naquela discussão, né? Não consegue, assim, deixar o outro ter razão, entende? Isso aí é uma coisa muito presente nas nossas vidas, né? Que é ter razão em tudo. Não, eu tenho razão e ponto final, então eu tenho que ir até o fim. Como é que pode? Não posso deixar me sobrepujar, né? Mas isso, irmão, não é cristão, sabia? Que você está disputando, isso aí é fruto da carne, né? Será que você é bondoso ou será que você é conhecido como desrespeitoso, né? Desrespeita pai, desrespeita mãe, né? Será que você é altruísta, né? Ou será que você não se incomoda com o sofrimento alheio, né? Será que nós estamos pensando só no nosso bem-estar? Ou estamos pensando no aflito, no desesperado? Às vezes a pessoa precisa de uma ajuda econômica, às vezes a pessoa precisa de uma conversa, às vezes a pessoa precisa de uma oração, né? Será que
nós seríamos aquele samaritano que ia ajudar aquele homem? Ou será que a gente ia passar o largo, né? Ou será que a gente só que quer ser ajudado? A gente não quer ajudar ninguém. A gente só quer a gente ser ajudado. Quer que todo mundo nos ajude e a gente não ajuda ninguém. Hoje é dia dessas reflexões, irmãos, né? Eu queria que o pastor abrisse em Hebreus 12, verso 1, tá? Porque às vezes a pessoa se incomoda muito com e não gosta que os outros fiquem julgando a gente, entendeu? Se incomoda muito com os fofoqueiros que ficam julgando a gente, mas a gente não deve, irmãos, fazer isso. Eles são o nosso controle de qualidade. Eles são a testemunhas, a nuvem de testemunha, Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, olha aí a nuvem de testemunhas, irmãos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, irmãos, vocês querendo ou não querendo, existe uma grande nuvem de testemunha olhando para você. Mesmo que o seu círculo de amizade seja pequeno, você sempre vai ter relacionamento com alguém, que ninguém consegue se isolar, né, de tudo. Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em Apocalipse 12, 10, tá? Porque o que eu disse, esse controle de qualidade tem a ver com o acusador, né? O acusador das nossas almas. Então, Apocalipse 12, 10, deixa eu ver se isso já está aí. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, irmãos, a gente vê aqui no verso 10 que a nuvem de testemunha, entre eles tem um acusador, né? Por isso que no verso 10 fala, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Essa acusação, irmãos, como eu disse, é o nosso controle de qualidade, né? A gente se preocupar com isso, porque quem está nos acusando é a nuvem de testemunha, né? E interessante, irmãos, que falam, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Olha o quanto é importante o nosso testemunho. Porque esse testemunho, irmãos, é consequência da nossa vida cristã, né? Então, como eu disse, irmãos, às vezes é melhor a gente relevar uma situação conflituosa do que sair ganhando daquela situação, né? Porque é tão gostoso, irmãos, a gente sempre ter razão. É tão gostoso você sempre querer tá na razão e os outros ficarem quietos. E isso é uma índole, faz parte da índole humana isso, irmãos, né? Então, a gente tem que realmente buscar a Deus, buscar a mansidão do Espírito Santo, porque senão a gente não consegue passar bons frutos para essa nuvem de testemunha, né? Eu queria também que o pastor abrisse em 1 Coríntios 10, 32. 1 Coríntios 10, 32, que é aquilo que eu falei para os irmãos, né? É um dizer que fala, né? É um dizer que fala assim, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Né? Vocês já devem ter ouvido falar.
E esse versículo, 1 Coríntios 10, 32, dá para resumir na Bíblia, a linguagem de hoje, é melhor ser feliz do que ter razão. Então, 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, irmãos, a gente vê o quanto é importante o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, né? Como também, verso 33, como também eu, Paulo falando, em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Olha que versículo, irmãos, que resume tudo que eu falei, tá? Por quê? Porque quando eu mostro a bondade de Deus, os outros veem Deus agindo na minha vida, né? E aqui está falando, quem sabe assim alguns possam se salvar, né? E quando ele fala assim, portai-vos de modo que não dê escândalo, é aquela história, eu prefiro ser feliz do que ter razão, né? Esse quadrinho a gente devia de ter em casa, né, irmãos? Eu já me apossei dessa frase muitas vezes, tá? Então, irmãos, Deus nos conhece. As pessoas nos conhecem pelo nosso testemunho. Paulo tinha todo o poder, e ele orava. Aliás, o poder não era dele, o poder era de Cristo, mas ele exercia esse poder de Cristo. E vocês veem que os demônios não reconheceram os filhos do sumo sacerdote, do sacerdote principal, né? Então, o quanto é importante a autenticidade, quer dizer, não é uma coisa falsa, é uma coisa autêntica, uma coisa que vem de dentro, a minha vida cristã, né? Então, por que eu falo isso, irmãos? Porque às vezes a pessoa, ela se engana, às vezes ela acha, não, olha, eu sou tão boa, eu sou tão, Deus me ama tanto, e a pessoa não vai buscar, não vai cultivar, não vai se modificar. O jeito que ela era no primeiro dia que ela se converteu, ela está até agora. E a vida cristã, irmãos, envolve mudanças. Tá? A vida cristã não é uma coisa estagnada. A gente tem que galgar um caminho. O cristão não pode ser estagnado. Ele não pode, no primeiro dia que ele se converteu, ter um jeito, e daí 20 anos ele está do mesmo jeito, com as mesma maneira de pensar, a mesma maneira de agir, a mesma maneira de tratar os outros. A gente tem que buscar Deus, buscar o Espírito Santo, buscar o dom do amor, irmãos, para que a gente possa se influenciar pelo dom de Deus, né? Por quê? Porque quando a gente se converte, irmãos, a gente é como menina, a gente está naquela meninice, né? Então, a gente começa no leitinho, depois vai arroz com feijão, depois vai a papinha, né? Até chegar na feijoada. Né? Então, a gente tem que ter essa mudança também na vida cristã. Eu queria que o pastor abrisse 1 Coríntios 8:3, porque esse versículo é um versículo muito especial. Tá? Eu tenho que amar o meu irmão, mas primeiro de tudo, irmãos, amar a Deus. 1 Coríntios 8:3. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Tá? Eu sei que Deus me ama, mas eu também tenho que amar a Deus. Né? Eu tenho que me constranger, que o amor de Deus tem que me constranger, não é via única, é via dupla. Deus me ama, mas eu também amo a Deus. Né? Eu não tenho que ficar num pedestalzinho e falar, ai, Deus me ama, eu sou tão importante para Deus. Não, irmãos. A dupla do amor é via dupla, tá? O amor vem, mas o amor vai também, né? Aproveitar que o pastor está aí em Coríntios, 1 Coríntios 13:9.
Porque nós precisamos de sair da meninice. Precisamos de sair, irmãos, daquela coisa que vem todo o reino, tudo tem que vir a mim, né? E eu não dou fruto, eu só quero comer fruto, né? 1 Coríntios 13, 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha, importante, nós não conhecemos exatamente tudo, nós conhecemos só em parte. Mas quando vier o que é perfeito, quando Cristo vier aqui, né, nos resgatar, então o que o é em parte será aniquilado. E quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. É a meninice cristã, irmãos, que a gente tem que sair dela logo, né? Estamos no leitinho, estamos, mas já não pode ser crente de 20, 30 anos, continuar se melindrando, continuar não amando, continuar não buscando, continuar naquela meninice, né? Verso 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas também conhecerei como sou conhecido. Isso aqui eu já li para vocês, e é isso exatamente. Quando Cristo vier, a gente vai saber como a gente é conhecido diante dele, né? Conhecerei como sou conhecido. Então, irmãos, eu não quero ser conhecido como menino, tá? Eu quero ser conhecido como cristão maduro, eu tenho que buscar o Espírito Santo, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que sair da posição de menino. Eu estou com uma netinha pequenininha, irmãos, uma netinha, ontem eu dei uma madeira para ela. Então, ela não consegue produzir nada, ela recebe leitinho, troca fralda, alguém dá banho nela, tá? Mas ela vai crescer, e isso também a gente vai ter que crescer. E para crescer, é buscar Deus espiritualmente, receber de Deus, receber o Espírito Santo de Deus, crescer em Deus, irmãos, ter no coração, Senhor, eu quero crescer em Ti, eu quero sair dessa meninice, né? Então, irmãos, até você poder mostrar tanto fruto, eu vou dar um exemplo, irmãos, de pessoa que tem que mostrar fruto, senão não pode ocupar um cargo na igreja, por exemplo. Tá? Está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Tá? Só para vocês verem, irmãos, os frutos que um bispo tem que dar. Tá? Então, 1 Timóteo 3, 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja, vamos ver aqui os frutos, né? O testemunho dele. Seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Né? Olha aqui, os testemunhos que ele tem que dar. Né? Como disse, esse é o verdadeiro testemunho, que aquela nuvem de testemunha tem que ver. Né? Verso 3, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não que governe bem sua própria casa, atende seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Porém, se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, né, não novinho, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, quer dizer, não é só na igreja e na casa dele, tá? A gente viu aqui, na casa dele, com a mulher, com a família, no trabalho, não cobiçoso de torpe ganância, não avarento. Então, vocês veem, irmãos, todos esses atributos que a pessoa, para ser um bispo, tem que ter, né? Que nem sempre a gente vê isso nos bispos, né? Mas é o que está na Bíblia,
Tem que ser assim. 3:7. Convém também que tenham bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta ou no laço do diabo. Então, irmãos, esse 1 Timóteo 3:1, eu quis trazer para vocês verem. Ele tem que ter um bom comportamento na igreja, um bom comportamento na família, um bom comportamento no trabalho, um bom comportamento para os que estão fora. Ele tem que ser bondoso, né? Tem que é aquela nuvem de testemunha que está vendo eles, né? Ele tem que ser conhecido como o seu bom testemunho, como esposo, né? Não pode ser bonzinho na igreja e ser um péssimo esposo, né? Não digo adulterar, porque isso aí, eu acho que todo cristão tem isso cristalizado já, mas às vezes é rancoroso, é vingativo, é impaciente, né? Então, isso aí não faz muito parte do testemunho de Cornélio, de Ananias, né, ou do bom samaritano que a gente viu, né, irmãos? Então, só para terminar o último versículo, irmãos, para resumir o que a gente falou, que eu acho que eu quis dar hoje, assim, um período para nossa reflexão, né? Uma reflexão de como eu sou, como os outros me conhecem, né? Os outros me conhecem como a vizinha que é, maledicente, os outros me conhecem como uma vizinha que cara feia, que não cumprimenta ninguém, sabe? Então, como as pessoas me conhecem na família, como as pessoas me conhecem no trabalho. Eu tenho dado um testemunho cristão, os outros têm visto Cristo em mim. Então, vamos em João 13:35, para a gente terminar com esse versículo, irmãos. João 13:35. Isso. Eu tenho que olhar aqui, porque eu estou acompanhando no laptop, tá, irmãos, que eu estou falando. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, irmãos, os outros vão me conhecer quando eu mostrar o meu amor, tá? Nisso conhecerão que sois meus discípulos. Não é por poder, não é por expulsar demônios, não é por fazer maravilhas, não é por profecia, não é isso, irmãos. Os outros conhecem que eu sou discípulo de Jesus quando eu amo. Dizer o quanto é importante. Por isso que o amor é um dom superior, né? Então, eu queria deixar isso bem cristalizado, tá? Como os outros te conhecem? Como te conhecem na sua família, ou no seu trabalho, ou lá na igreja? Na igreja é mais fácil, irmãos, porque na igreja todo mundo é bonzinho, tá? Agora, no dia a dia, como os outros te conhecem? Você é o mal-humorado, você é o impaciente, você é o xingador, você é o sem misericórdia. Não, eles vão te conhecer quando vos amardes uns aos outros. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos fazer uma pequena oração para a gente finalizar o culto, amém? Finalizar a palavra, o culto não. O culto continua. Senhor Jesus, nós necessitamos, Senhor Deus, de refletir nessa palavra, Senhor, e receber, Senhor Deus, esse dom do amor, Senhor. Nós queremos, Senhor, refletir esse dom para que as pessoas possam ver a operação do teu amor através das nossas vidas, Jesus. Clamamos, Senhor, muda-nos, Senhor. Queremos sair, Pai, dessa meninice, Pai. Queremos sair, Senhor, nessa situação de conforto e queremos trabalhar ativamente para Ti, mostrando o Teu amor, Senhor.
Abençoa, Senhor Deus, essa palavra, Pai, para que ela possa frutificar em nossos corações e que Tu possas continuar falando conosco, Pai, mesmo após o término dessa palavra, Pai. Eu coloco tudo em Tuas mãos, Jesus, eu oro ao Pai em Teu nome. Amém, Senhor. Amém, irmãos.